Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Quem nos faz companhia, como em todas as quintas, é o Dr. Sérgio Feitosa, médico pediatra, que vem trazer muitas informações sobre saúde da criança aqui para você e para a gente também da TV Centro-Sul, porque a gente aprende junto. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Juliane. Doutor Sérgio, fimose é um assunto bem comum, não é? Desde que eu me entendo por gente, eu já escutei esse nome, fimose. E porque, primeiro, vamos falar o que é fimose, para que as pessoas entendam. Talvez tenha alguém que não conheça ou não saiba de fato o que seja. Bem, fimose verdadeira acontece quando o orifício daquela pele que recobre o pênis da criança, ele é estreito ao ponto de não possibilitar a exposição da glande. A glande é a ponta do pênis da criança. Então, por ser tão estreito esse orifício, esse buraquinho, que não se consegue, né, a partir disso, expor, né, colocar para fora a cabecinha do pênis da criança, isso sim é uma fimose. E por que acontece essa fimose? Bem, é importante a gente começar destacando que aquela condição que a gente observa, né, na criança quando ela nasce, aquilo não é uma fimose por doença. O que acontece ao nascimento é que a pele, né, o prepúcio, ele está colado na ponta do pênis da criança. E isso é normal com todas as letras. Por quê? Imagine que a criança, quando ela faz cocô, por exemplo, o que acontece? Fica na fralda. Então, aquela pele recobrindo, né, a glande, o que ela faz? Ela protege contra infecções. Né? Então, a maioria das crianças ao nascimento vai ter a ponta do seu pênis recoberta por pele, isso é normal, normalíssimo, diga-se de passagem, né? Então, já a fimose, que é doença, que não é por estar colada essa pele no pênis, e sim pela abertura da pele ser estreita, ela acontece em consequência de assaduras, né? O contato da urina com a ponta do pênis pode levar a inflamações e isso aí causar a cicatrização dessa pele e a retração internamente, aí a aberturazinha vai ficando mais estreita. E também acontece com muita frequência, infelizmente, ainda acontece, em consequência dos famosos exercícios e massagens que as pessoas fazem com a intenção de abrir, né? É como se o corpo dissesse: não é para mexer ainda, calma que tudo tem o seu tempo. Quando a mãe e o pai tentam fazer esses exercícios, o que acontece é que inflama, e inflamando pode cicatrizar, no que cicatriza retrai, o orifício fica mais estreito, e aí sim a fimose verdadeira se instala. Doutor Sérgio, bem interessante, porque eu me recordo já ter escutado falar assim, quando der banho no menino, faz o exercício lá, porque vai evitar a fimose, então vai ajudar a abrir. Isso pode se fazer, é correto? Não é correto se fazer de forma alguma. Durante o banho, o que se recomenda é lavar o pênis, né, inclusive a sua ponta, como se lava qualquer outra parte do corpo da criança. Não tem necessidade e nem é indicado retrair, né, a pele, né, o prepúcio, para que seja higienizado. Ou se fizer uma retração, que seja com muita delicadeza, né? Ou seja, a pele do pênis tem uma certa elasticidade, quando você puxa um pouquinho, dentro de, assim, em questão, rapidamente ela vai começar a oferecer alguma resistência, né, para você continuar puxando. Quando essa resistência for percebida, você deve parar de fazer força, né? Não se deve forçar de forma alguma. Lembrar o seguinte, as crianças nascem com o prepúcio acolado à glande, ou seja, a pelezinha colada no pênis, né? Só que, aos 3 anos de idade, 90% vão ter esse prepúcio, nessa pele totalmente descolada por ação espontânea do corpo. A criança vai tendo as ereções, né, fisiológicas, normais, né, principalmente quando está com vontade de fazer xixi, e essa repetição das ereções naturalmente vai, aos poucos, gradualmente descolando, né, o prepúcio, o nome que a gente fala da pele, né, da glande da criança. Doutor Sérgio, o senhor falou aí que até os 3 anos é normal. Então, a partir daí, se continuar dessa forma, é que precisa procurar ajuda médica para poder ver se de fato é fimose ou não? Ok, pergunta interessante, né? Lembrando que nesse processo todo, do nascimento até os 3 anos de idade, a criança passou pelo pediatra pelo menos umas 15 vezes, né? Ao menos no mundo ideal,
em que as pessoas levam os filhos para a puericultura. Bem, mas se aos 3 anos o prepúcio, né, continua acolado à glande, né, ou seja, continua aderido, e ao ponto que não se consegue fazer a exposição total dessa glande, aí o pediatra vai avaliar aquele caso. Houve complicações com aquela criança? Quais são as complicações? Houve infecção urinária em algum momento? Houve infecções no local? Nós chamamos de balano postite. Balano postite é a infecção do pênis e do prepúcio, né, que a gente reconhece com aquela região mais avermelhada e com presença de pus, né, secreção. Né? Houve uma complicação desse tipo, né? Houve o que a gente chama de parafimose. Né? Parafimose é quando a glande é exposta, mas aí o orifício, por ser muito estreito, a gente não consegue colocar o prepúcio sobre a glande novamente, aí fica apertando a ponta do pênis e fica inchado, né? Então, houve uma parafimose, houve infecção urinária, houve uma infecção no local, balano postite? Não houve. Então, não tem pressa. Não tem pressa para a cirurgia, muito menos, né? E nem para a pomada. Né? Se a criança não tem nenhuma complicação, ela consegue urinar naturalmente, né? Uma outra condição que pode indicar tomar uma providência mais de imediato, com tratamento medicamentoso ou cirurgia, é quando acontece o balonamento prepulcial. O que é isso? Balonamento prepulcial. É aquela condição em que o prepúcio está tão fechado, né, cobrindo ali a glande, que a urina, ao sair da uretra, encontra aquela pele totalmente fechada, e aí acontece um acúmulo de urina ao redor da glande e muitas vezes até do corpo inteiro do pênis da criança. Quando isso acontece, sim, está indicado tomar providências mais objetivas, por assim dizer, mais práticas, né? De novo, pomadas, né, que são utilizadas ou cirurgias, né, a depender de cada caso. Mas quando não tem nenhuma dessas condições que eu falei, continua se observando. Doutor Sérgio, tudo isso causa sofrimento para a criança, né? Causa dor, desconforto, toda essa situação. E quando os pais, talvez por falta de entendimento, ou não sei, condições, por diversos fatores, não procuram uma ajuda médica quando a criança está nessa situação, pode ocorrer algo mais grave? Assim, a gente tem que ver se realmente a criança estiver com fimose, né? Aí o que pode acontecer é ter as complicações já mencionadas, né? Uma infecção no local, que por si só é desconfortável, né? E pode causar dor, ardência, urinar, a famosa balano postite. Pode acontecer uma infecção urinária, e infecção urinária, ela já é uma complicação da fimose, e ela pode evoluir de uma maneira mais grave, né? Principalmente se ela começa ali na uretra, e às vezes ela ascende, né? Ela sobe pelo trato urinário e chega lá no nível dos rins, e é uma infecção potencialmente grave, de tratamento obrigatoriamente, né? Com medicações aplicadas na veia, muitas vezes em hospital, né? Então, isso aí pode vir a acontecer em consequência de uma fimose fimose verdadeira, que não foi adequadamente tratada. Agora, o que a gente observa mais, Juliane, são as complicações da atitude equivocada dos pais perante essa condição, né? Consequência dos já mencionados exercícios, as massagens, para poder antecipar uma coisa que não é para antecipar. Né? Então, isso aí sim é bem mais frequente do que as complicações da fimose verdadeira. Doutor Sérgio, o senhor falou das causas. E o que é que pode se fazer para evitar que a fimose aconteça? Justamente isso, né? A gente ter essa consciência, né, sobre o que causa. Então, no caso das dermatites, das assaduras, né, uma higiene adequada da criança, né, trocar as fraldas com frequência, né, dar os banhos necessários quando frequente, né, quando necessário, né, fazer a higiene da criança de maneira adequada. Isso previne as assaduras. Agora, evitar os exercícios, né, porque os exercícios, eles acabam causando as complicações que a gente falou, né? A fimose que não era patológica pode evoluir para uma fimose por doença, né, porque estreitou o orifício, né, e aí via as complicações da fimose verdadeira. E também uma condição que pode se instalar são as questões psicológicas,
porque as pessoas ficam lá puxando o pênis da criança, né? E aquilo dói, né? Então o que acontece? Ela vai crescendo naquela condição. Aí mais adiante, o que se observa com frequência? A criança que não deixa ninguém tocar o seu órgão genital. Isso vai culminar em quê? Numa dificuldade para higienizar, né? Porque ela não deixa ninguém pegar, faz ali toda uma reação, né? Para aquela situação ali. Aí acaba que a mãe e o pai não conseguem lavar adequadamente, né? E isso pode predispor a infecções, né? Além do que, por ter passado por exercício, muitas vezes vai levar uma fimose de verdade e o tratamento da fimose de verdade vai ser dificultado, porque quando tem fimose mesmo, né, tem que usar pomada, e aí para passar a pomada é difícil, é sofrido, né? Ou quando a pomada não resolve, passar por cirurgia. E aí imagina, a pessoa que já veio com traumas, passar por uma cirurgia, depois tem um pós-operatório. Então, para aquela criança que os pais ficaram fazendo exercício, o pós-operatório, ele acaba sendo mais sofrido, né? Então, o recado que fica é que não se façam esses exercícios. E por que é necessário chegar ao ponto da cirurgia? Existe esse caso extremo de que não tem como resolver com pomada, com outra forma de tratamento? Sim, existe, né? Ou seja, a criança já tem lá seus 7 anos, e aí não é possível expor a glande completamente, né? E houve complicações, né? Houve infecção urinária, houve balão post-it, que é a infecção do local, né? Houve quadros de parafimose, que é aquela situação em que a abertura do orifício ela foi puxada, e aí por ser estreita, conseguiu se expor a glande, mas essa abertura estreita ficou apertando, né, o pênis da criança, isso dá inchaço. Então, se houve complicações, né, isso indica por si só a cirurgia, que deve ser realizada para prevenir que essas complicações, né, para evitar que essas complicações fiquem se repetindo e, a partir daí, outras consequências mais graves aconteçam. Cirurgia em último caso, né? Nada resolveu, vamos para a cirurgia. Sim, cirurgia é em último caso, apesar de, né, ser um procedimento para quem faz, né, o cirurgião, preferencialmente o cirurgião pediátrico ou um urologista pediátrico, é um procedimento simples que é feito no nível ambulatorial, né? Salvo exceções, geralmente não tem indicação da criança ficar internada para fazer um procedimento desses. Doutor Sérgio, falávamos o que é fimose, o que é que pode causar, os cuidados, o procedimento cirúrgico, e também falávamos da idade. O senhor falou 7 anos, não foi? É um padrão, a partir de 7 anos, se não houver mudança, é necessário, então pode acontecer de precisar, antes dessa idade, fazer essa cirurgia? Sim, antes dessa idade pode ser necessário operar se houver as complicações, né? Então a gente antecipa para que essas complicações não se repitam, né? De novo, infecção urinária, infecção no local, parafimoses, né? Se acontece aos 2, 3, 4 anos, e a pomada, né? Geralmente o tratamento medicamentoso é com a pomada, não foi suficiente para resolver aquele caso, a cirurgia sim pode estar indicada antes dos 7 anos. Quando não, né, a gente deixa para os 7 anos, porque é uma fase em que a criança vai ter mais condições psicológicas para se comportar bem, né, após a cirurgia em si. A chance de que ela fique com traumas psicológicos fica muito reduzida depois dos 7 anos. Né? E é interessante que seja feito até os 10 anos, porque na adolescência, às vezes acontece, uma criança que não foi operada tem que se operar na adolescência, o que acontece é que o pós-operatório fica mais dolorido, né? Porque por influências hormonais, claro, o adolescente vai ter ereções mais frequentes, né? E as ereções no pós-operatório, né, fazem com que ele sinta mais dor. Então a idade ideal para ser, né, feita a cirurgia é entre 7 e 10 anos. Pode acontecer antes, mas tem esse parâmetro, né, de 7 a 10 para que seja algo menos traumático. Exatamente. Falando em traumas, doutor Sérgio, o que é que os pais podem fazer para ajudar psicologicamente essas crianças que vão precisar da cirurgia? Juliana, a gente sabe que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, os pais têm que passar segurança para os seus filhos. Só que, para que eles estejam seguros, eles têm que contar com um médico no qual eles confiem. Então, procurar um bom cirurgião pediátrico, um bom uropediatra, né, um profissional que tenha competência técnica, mas que na relação com eles transmita segurança. Uma vez os pais seguros, eles vão ser capazes de passar isso para o seu filho, esse sentimento de segurança.
Quando possível também, é muito importante que essa criança seja levada até um ambiente em que ela vai ser operada. No mundo ideal, até conversar com a equipe de enfermagem que vai recebê-la lá, né? Então, são coisas importantes que podem ser feitas. Quando o hospital permitir, é interessante que o pai ou a mãe esteja com a criança, né, durante o procedimento, pelo menos até aquela fasezinha antes da cirurgia em si começar, né, no início da anestesia, por exemplo. E depois também, quando ela acordar da anestesia, que esteja um dos pais também do seu lado. Então, seria uma anestesia geral, a criança vai dormir, não é isso? Sim, anestesia geral, por quê? Né, primeiro que é segura, né, a incidência, né, a frequência de complicações em decorrência de anestesia geral, ela é muito baixa, né? É muitíssimo baixa. Então, é um procedimento seguro. Depois, a criança que vai estar dormindo, né? Então, ela não vai ter lembrança do procedimento. Então, não fica traumas, né? Comparando com a anestesia local, que seria uma alternativa, você não vai usar anestesia local e aí a criança não vai ter aquele quadro de dor, né, das picadas, que a anestesia local tem a dor. Quem já foi no dentista sabe do que a gente está falando, né? Então, e assim, a criança, uma vez, né, em anestesia geral, ela vai ficar paradinha, ela não vai ficar se mexendo, né? Então, o que é muito importante para que o procedimento seja realizado. Então, é a melhor situação, é o melhor método para fazer anestesia para esse tipo de procedimento. Sempre vai precisar de ir para o centro cirúrgico, né? Não é algo que se possa fazer no próprio consultório do médico. Do centro cirúrgico, porque vai ser induzida a anestesia geral, né? Aí precisa de todo um aparato suficiente para um procedimento que envolve anestesia geral. O que acontece é que o pós-operatório, geralmente, ele é muito tranquilo, né? O mais comum, como dito no bloco anterior, é que essa criança vá para casa no mesmo dia. Salvo, pode acontecer diferente se ela tiver alguma doença que exija uma observação por um período maior, então ela pode dormir no hospital, ou por preferência dos pais, né? Então, mas quando não é o caso, no mesmo dia a criança vai para casa, mas o procedimento feito no ambiente cirúrgico, sim. No caso, seria uma criança que tem alguma comorbidade, por questões de anestesia ou de qualquer outra questão em relação à cirurgia, não ao procedimento da fimose, né? Exatamente. Em relação ao procedimento, né, a postectomia, que é o nome da cirurgia para correção da fimose, ele é muito simples, rápido, né? E o pós-operatório pode ser feito totalmente em casa a partir já do primeiro dia. E os cuidados pós-operatório? Os cuidados que a família precisa ter, aquela criança precisa ter? Bem, manter repouso, né? Geralmente as cirurgias elas são feitas na quinta-feira ou na sexta, né? Então a criança fica em casa esses dias, né? E depois ela pode até voltar para a escola na segunda-feira, mas com a recomendação que sejam evitadas atividades que possam machucar, né? Correr, esportes de contato, como futebol, ou que tem o risco de quedas, como skate, né? Então dá para ir para a escola assim, mas ficar ali quietinha por pelo menos 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas sem essas atividades de impacto, digamos assim, não é? Isso. E cuidados com a higiene naquele local. Precisa depois disso, já precisa fazer o exercício ou nunca vai precisar fazer o exercício? Não, aí nesse caso, né, como foi feita a postectomia, ou seja, foi retirada uma parte do prepúcio da pele, né? Então, então foi aquele orifício que era estreito, agora não vai ser mais, né? Então, os exercícios não vão ser mais necessários depois da cirurgia. Tem algum cuidado especial com a higienização naquele lugar? Tem medicação para usar após cirurgia? Como é que é? Sim, geralmente o cirurgião prescreve as medicações para dor, né? E o cuidado com a higiene é o cuidado que sempre deveria ter sido realizado, só que nesse caso a atenção para isso naturalmente passa a ser maior. Doutor Sérgio, o que é que o senhor pode dizer para os pais que têm filhos, né, meninos, e que tenham, talvez, a fimose, que eles tenham observado que tem evoluído, no caso, como o senhor falou, tem a idade, né, que é comum. O que é que o senhor pode dizer? Qual o conselho que o senhor pode dar para essas pessoas? Então, primeiramente, vamos cuidar de evitar, né? Então, você que tem em casa um bebezinho pequeno, de poucos meses de nascido, ou não importa a idade dele, né? Não faça os famosos exercícios. Na hora do banho, simplesmente lave a ponta do pênis do seu filho e, se puxar, puxe de maneira muito delicada. Quando você notar que a pele parou de descer, você não força para poder puxar mais. E lave aquilo que aparecer.
Primeiro isso, para evitar que desenvolva uma fimose verdadeira, né? Fique atento ao seu filho, se você notar que quando ele faz xixi, fica acumulando urina entre o pênis e o prepúcio, leve ao pediatra, ou se já houve situações em que ele apresentou, né, infecções no local, com pus e vermelhidão também, o pediatra deve ser consultado. E evitem fazer os exercícios, evitem passar pomada por conta própria, né, para que complicações aconteçam e não sejam adequadamente tratadas. E uma vez que você leva ao pediatra, né, faça o que for recomendado. Se for prescrito pomada, use a pomada. Se o pediatra encaminhar a criança para o uropediatra, leve. E se já foi ao uropediatra e ele indicou cirurgia, faça a cirurgia. Porque é muito comum, Juliane, e é compreensível que os pais tenham receio, tenham medo, principalmente pela questão da anestesia, né? Mas, repito, é um procedimento seguro, né? É risco zero? Não existe risco zero na vida, né? Viver por si só já é arriscado, mas o benefício obtido com a cirurgia para a fimose, quando indicada por um uropediatra, supera em muito os potenciais riscos. Então, sigam sempre as recomendações médicas do pediatra inicialmente e depois do uropediatra ou cirurgião pediátrico. Isso que é importante, né? Estar acompanhado por um médico especializado para poder ser encaminhado, indicado da melhor forma possível o tratamento desse problema de saúde e tantos outros, né, doutor Sérgio? Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, mais uma quinta-feira, trazendo tantas informações necessárias sobre a saúde da criança e do adolescente aqui para a gente. E próxima quinta a gente se encontra, não é isso? Com certeza. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Bom dia.